Sabe o que gera grande sofrimento para a maioria das pessoas? Apego. E todas as pessoas com as quais eu convivo, inclusive eu, nós temos muito apego a histórias do passado, apego a comportamento, apego a sentimentos, apego a pessoas, apego a bens materiais, não importa. O fato é que uma das coisas que gera grande sofrimento nas pessoas é o apego que nós temos a essas questões que eu acabei de citar. Que seja um comportamento, que seja um sentimento, uma história, uma pessoa, mas isso nos aprisiona. Ou seja, o apego nos aprisiona, o apego nos faz sofrer. E é uma coisa que eu quero te convidar para refletir comigo. Por quê? Muitas vezes nós temos apego, por exemplo, a comportamentos e que por medo de abrir mão desses comportamentos, nós nos identificamos tanto com esses comportamentos que só de imaginar que não viveremos mais com esse apego, isso gera um grande sofrimento porque eu já começo a pensar no futuro, como eu vou viver sem esse comportamento amanhã. E automaticamente eu não tenho coragem de abrir mão, eu não tenho coragem de deixar ir uma coisa que não me faz bem por medo do novo, por medo da transformação que pode ocorrer a partir dali e essa insegurança de como eu vou viver sem esse comportamento que eu já vivo há tanto tempo. Isso vale para os sentimentos da mesma forma. Então, o meu convite é que você possa, nesse momento, parar por um minuto e pegar um bloco de notas do seu celular ou um caderno, uma agenda, um pedaço de papel e comece a relacionar os sentimentos que vocês têm apego, os comportamentos que vocês têm apego, as pessoas que vocês têm apego, aos bens materiais que vocês têm apego, a histórias que eu não quero deixar morrer e que eu tenho apego. Porque esse é o primeiro passo para que você possa, a partir daí, começar um movimento de transformação. Ou seja, eu só consigo transformar, eu só consigo mudar alguma coisa a partir do momento que eu tenho consciência que aquilo me limita, que aquilo de alguma forma, me sabota. Então, se eu tenho apego, por exemplo, a uma história, e eu tenho medo de deixar essa história morrer, abrir mão dessa história, porque eu sinto que vou ficar sem identidade, eu não sei como é que eu vou viver sem essa história, mas essa história pode estar trazendo para você grande sofrimento, né? E aí tem um fato extremamente curioso, porque o primeiro passo, como eu disse, é você, por exemplo, relacionar as coisas ou as pessoas que você tem apego, exatamente para que você tenha consciência do que te limita, do que te sabota, do que te prejudica. Porque a partir daí a gente consegue começar a fazer um processo de reverter esse quadro. Agora, uma coisa que é extremamente curiosa e que vale a pena talvez você refletir junto comigo é que muitas vezes nós temos, por exemplo, histórias insignificantes. Elas trouxeram um grande aprendizado, mas são histórias que não significam mais nada para você hoje. Porém, nós fazemos muitas vezes de um fato insignificante uma coisa extremamente significante. Ou eu faço de uma história que pode ter trazido uma dor, mas o fato ela já passou, ela já acabou, mas eu continuo sofrendo por essa história que um dia aconteceu na minha vida. E hoje ela já não significa mais nada, a não ser que você consiga tirar o aprendizado disso e buscar um processo de transformação. Agora, se eu fico apegado a essa história, que hoje não me serve para mais nada, ela já acabou, ela já passou, ela já morreu, eu continuo fazendo de uma coisa insignificante algo muito significante. Então, eu ainda continuo sofrendo por apego. E um exercício que eu acho que pode te ajudar, uma dica que talvez consiga te dar uma linha, um trilho para começar a desapegar, começar a abrir mão do que não te serve mais, talvez primeiro fazer essa lista
das questões que você tem apego, dos comportamentos que você tem apego, dos sentimentos que você tem apego, das pessoas que você tem apego, dos bens materiais que você tem apego. E um segundo exercício que talvez possa te ajudar muito é: abra o seu armário, abra aquela quarto de despejo que você tem fechado, que você nem sabe o que tem guardado lá. Então, abre seu armário e começa a fazer uma revisão dentro desse armário. Roupa que você não usa mais, sapato que você não usa mais, não importa, algum objeto que você tem lá dentro que você também não usa mais. E a questão que eu coloco é: para que é que você tem coisas guardadas dentro desse armário e que provavelmente não te servem mais, ou se serve, há muito tempo você não a utiliza? E a questão é: para que você mantém isso guardado? Apego a um bem material. Isso dando apenas um exemplo, né? É um exercício que ajuda muito a começar a ter coragem de abrir mão e deixar ir embora essas coisas que não te servem mais, é abrir o seu armário, identificar as coisas que você tem guardado e que você não usa mais e desapega. Dá de presente, doa para alguma instituição, doa para alguém necessitado no meio da rua. Ou, se você quer fazer dinheiro, vende. Sabe, tem um monte de lojinha de brechó que vai provavelmente te dar algum retorno, te dar algum dinheiro com relação a isso. E isso dando um exemplo, quando eu digo abre seu armário, sapato que você não usa mais, roupa que você não usa mais. Agora, se você ampliar essa história, se você ampliar essa história e abrir aquele quartinho de despejo, que você vai jogando coisa lá dentro que você nem sabe mais o que tem lá dentro, a pergunta de novo é: para que você guarda tanta coisa dentro desse quarto de despejo se você não a utiliza? Então, abre também esse quarto de despejo e começa a fazer uma faxina, né? Doa, dá de presente, vende o que você não usa mais. Por que eu te convido a fazer isso? É um movimento para que você comece a colocar a energia psicológica, emocional, espiritual em movimento. Porque no momento em que você começa a fazer esse movimento dentro do seu armário, dentro do seu quarto de despejo, provavelmente você vai começar a ter mais facilidade para começar a fazer um movimento de abrir mão, de desapegar dos comportamentos, dos sentimentos, das histórias que te limitam, que te prejudicam. E aí eu preciso fazer um parêntese porque eu sinto que isso é muito importante. Muitas vezes quando eu falo relacionar as pessoas com as quais você tem apego, eu não estou querendo motivar ninguém, incentivar ninguém a se separar, a nunca mais ver alguém ou desapegar de se relacionar com alguém. Mas muitas vezes eu posso ter uma relação de extremo apego com alguém, que pode ser minha esposa, meu marido, meu filho, não importa, alguém querido, e que eu não consigo imaginar de viver sem essa pessoa. É um bom exercício de desapegar, não da pessoa. É isso que eu quero dizer, eu não estou motivando ninguém a se separar. Mas você pode ter uma outra forma de se relacionar com essa pessoa, com desapego. Porque o desapego, ele é libertador. O apego, ele adoece. O desapego, ele é extremamente saudável, extremamente libertador, e você consegue muitas vezes, por exemplo, com pessoas, ter uma outra forma de se relacionar saudável, livre, feliz. Você feliz e deixando a outra pessoa também livre e feliz, né? Então, fica esse convite para que você abra o seu armário, abra o seu quarto de despejo, comece a fazer essa faxina e desapegar, abrir mão, vender, doar o que não te serve mais, para que você comece esse movimento psicológico, emocional, espiritual, para que tenha mais facilidade e mais coragem até para começar a desapegar e abrir mão desses sentimentos, dessas histórias, desses comportamentos que não te servem mais. Então, resumindo, o que gera grande sofrimento para as pessoas, na verdade, é estarmos apegados
a essas histórias, a esses comportamentos, a esses sentimentos, e que um dia talvez tenha te feito sofrer. Agora nós continuamos presos, apegados a essas coisas do passado e continuamos sofrendo, né? E essas histórias já foram, esses fatos já aconteceram e provavelmente há muito tempo atrás. E você continua sofrendo até hoje, de novo, por apego. Então faça esse movimento no seu quarto de despejo, para que você consiga criar coragem e fazer esse movimento, fazer a energia rodar, para que você chegue a ter coragem de abrir mão dos comportamentos, dos sentimentos, das histórias que não te servem mais. Com uma consciência, o desapego, ele é libertador. Você consegue abrir mão e deixar ir, e ficar apenas com o aprendizado das histórias, dos sentimentos e dos comportamentos que te trouxeram até aqui. Depois me dá um feedback. E se você curtiu esse vídeo e achar que ele pode ser útil para alguém, convide essas pessoas para assistirem, porque você vai nos ajudar bastante. Gratidão!